Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Natane Martins, sou psicóloga, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser mais racional. Como ser mais racional, por quê, quais benefícios tem, em ser mais racional. Vamos entender um pouquinho. Bom, vamos lá. O que é ser mais racional? Por que disso? Vamos começar do começo, obviamente. Vamos contextualizar aqui. Ao longo da nossa vida, desde lá da infância, a gente vai vivendo e vai adquirindo experiências, vamos tendo vivências e adquirimos então nossas crenças. Então, ao longo do nosso contato com as pessoas, do que nós vamos passando, com as experiências que nós vamos tendo, essas crenças vão sendo desenvolvidas e vão enraizando, vão criando força ali e se estabelecendo. Nós adquirimos tanto crenças positivas e funcionais quanto negativas e disfuncionais. Quando essas crenças estão disfuncionais, estão negativas, elas causam em nós distorções cognitivas, que é uma forma enviesada de enxergar a realidade. Nós passamos a ver, então, como se tivéssemos com uma lente suja do óculos, uma lente embaçada, a gente não enxerga com dados de realidade, mas a gente enxerga com a nossa interpretação, tá? E aí que tá, o que importa, na verdade, não é a situação ou o fato em si, mas é a forma como eu interpreto e significo aquilo para mim. Por quê? Porque essas crenças, elas vão trazer a interpretação das coisas, de um autoconceito, ou seja, a interpretação de mim mesma, do futuro, das pessoas, do mundo. Então, eu vou tendo leituras e significados de tudo, que eu convivo, inclusive de mim mesma, através dessas interpretações. Por isso, diferentes pessoas vão reagir de diferentes formas a uma mesma situação. Por quê? É a interpretação daquela situação. E aí, o nosso cérebro, ele não faz essa diferenciação, de interpretação, de realidade, ele não faz isso. Ele vai processar a informação. Então, ele processa a informação que a gente manda. Então, se nós mandamos uma informação distorcida, meio errônea, equivocada ali daquela realidade, ele vai processar. E aí vai gerar pensamento, que também estão distorcidos, que vão gerar emoções, que também vão estar distorcidas, vão ser emoções difíceis, e vai me gerar um comportamento, que também vai ser disfuncional, distorcido. Então perceba que é uma reação em cadeia e que não começou do dia para a noite, começou desde quando a gente nasceu, A gente foi construindo tudo, a nossa crença, as nossas interpretações, e aí a gente tem essa reação em cadeia, que é situação, gera uma interpretação, um conceito, um significado que eu tenho daquilo, aí eu vou ter os meus pensamentos, eu vou sentir coisas relacionadas àquilo e vou me comportar de alguma forma. E aí, o ser racional não significa não sentir. Por quê? Nossas emoções, não estou falando de sentimentos, mas de emoções, elas são fisiológicas. É como se fosse um softwarezinho que já está instalado aí e ele vai ser acionado, independente de você querer. Por quê? Isso aí é uma reação natural frente a um estímulo ambiental, a uma alteração ambiental. Então, as minhas emoções servem para conduzir, como eu lido com aquela situação, como eu lido com o ambiente. Porém, por que é uma reação em cadeia? Se o que aconteceu, eu tenho uma interpretação disfuncional e essas emoções, elas vão acontecer de forma disfuncional, porque é para eu me comportar de acordo com o que eu estou interpretando ali da situação, e não da situação em si. E aí que está o X da questão. Ser racional não significa não ter emoções, não sentir, porque isso é impossível. Como eu disse, é uma reação fisiológica que nós temos e elas são necessárias. O ajuste precisa ser feito lá no começo da cadeia dessa reação, que é na forma que eu estou interpretando, na forma que eu estou significando as coisas. E aí que vem o ser mais racional.
primeiro passo é um automonitoramento. Então, é eu perceber alterações, perceber a emoção que eu estou sentindo, perceber meus comportamentos, perceber ali como eu me sinto, o que eu estou pensando, o que eu interpreto. Então, eu vou começar a ter esse olhar mais de automonitoramento, de me compreender. Junto com o questionamento, aprender a se questionar, a se pôr à prova, a pôr os pensamentos à prova, para entender se aquele pensamento condiz com a realidade ou está mais associado com essa forma que eu estou interpretando as coisas. E esse questionamento é um esforço consciente, tá? Então, essa mudança, esse ser mais racional, ele é um esforço consciente. A gente precisa empenhar conscientemente e frequentemente esse esforço para conseguirmos alterações no resultado dessa reação em cadeia. Porque o nosso modo automático ele vai pender para a nossa crença, para aquilo que já foi pré-estabelecido. Então a gente precisa fazer esse movimento consciente. Eu vou trazer aqui um exemplo para que fique um pouco mais claro, mais fácil de compreender essa questão de questionar, de pôr à prova, de ser mais racional. Vamos imaginar que é uma pessoa que tenha dificuldades de se socializar. Ela pode até ter um transtorno de ansiedade social, que é conhecido como fobia social, ou nem ter um transtorno, mas ser muito tímida, ter muita dificuldade de se socializar. E aí, ao sair na rua, sei lá, foi na farmácia ali comprar alguma coisa, e ali na farmácia tinha duas pessoas conversando e rindo ali. E a hora que eu entrei ali, essa pessoa, né, imagina que entrou ali naquele estabelecimento, viu essas duas pessoas conversando e rindo, e logo teve um pensamento assim: elas estão rindo de mim, estão falando de mim. E aí isso gerou pensamentos ali de inadequação, né, que eu tenho alguma coisa de errado comigo, né, estão rindo de mim. E aí gerou ansiedade, vergonha, né, a pessoa ficou constrangida, e aí eleva o nível de ansiedade, e aí ela tem um comportamento de sair do lugar, de sair do local, vai embora da farmácia, não compra o que precisava, né, e só quer sair dali porque a interpretação foi de que aquelas pessoas estão rindo falando de mim. Perceba que a ação foi guiada pela emoção, pela vergonha, pela ansiedade, e aí houve o comportamento de esquiva. E é natural a gente se comportar de acordo com as nossas emoções, por isso que a gente precisa racionalizar. Então, nessa situação, como ser mais racional? Como questionar? Como colocar à prova? Analise os fatos. Eu tô aqui no estabelecimento, numa farmácia, eu vim comprar ali meu medicamento, né, alguma coisa ali na farmácia. E existem duas pessoas que não me conhecem, que já estavam conversando ali antes de eu chegar, nem olharam para mim, nem apontaram para mim. Por que elas estariam falando de mim? Por que estariam rindo de mim? Não tem nada de errado comigo, né? Elas podem ser pessoas conhecidas, que estão rindo de alguma situação, estão felizes em se encontrar, eu não tenho nada a ver com isso. Então eu vou racionalizando, eu vou pondo à prova. Por que será que eu tive esse tipo de pensamento? Será que é porque eu tenho essa dificuldade social? Será que é porque geralmente eu tenho esse medo de me expor, eu tenho pensamentos de inadequação, né? E aí eu vou questionando, eu vou trazendo esse lado mais racional. E aí eu consigo, com isso, com essa alteração de pensamentos, ir modificando também a minha emoção. A ansiedade vai diminuindo, se estabilizando, eu vou regulando emocionalmente. E aí eu consigo ter o comportamento de me manter lá na farmácia, comprar meu medicamento, sair, ir embora, né? Fazer o que eu ia fazer, estar no estabelecimento. E por que isso acontece? Porque esse questionamento, esse pôr à prova e buscar evidências é onde eu não estou me deixando levar pelas minhas interpretações e os meus significados, que podem estar manchados, distorcidos. E aí, com esse questionamento, eu ativo o meu córtex pré-frontal. Eu elevo a atividade do meu córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por ser mais racional,
por tomada de decisão, por juízo das coisas, por cálculo de risco, de planejamento, é o córtex pré-frontal. E aí, quando eu vou aumentando a atividade do meu córtex pré-frontal, eu vou ficando mais racional, eu vou diminuindo um pouco a atividade do meu sistema límbico, por exemplo, responsável pelas emoções. Então, perceba que é uma alteração neurológica que acontece simplesmente por um questionamento, por eu pôr à prova. E aí eu uso esse meu lado mais racional. E eu vou adquirindo novas experiências, me mantendo na situação, vendo que não há risco, não há perigo, confrontando experiências e memórias adquiridas anteriormente pelas minhas experiências ou pelas minhas vivências que me fizeram interpretar daquela forma. Eu vou adquirindo um novo repertório. E isso traz benefício porque todo aquele processamento que eu falei, aquela reação em cadeia, vai ser modificada. Isso tudo, então, vai me trazer comportamentos mais funcionais, mais adequados, mais adaptativos, né, diante das situações. Eu vou conseguir ter maior qualidade de vida ali, não me mantendo naquela interpretação disfuncional das situações. Por isso é importante sermos mais racional de forma correta. Lembrando, ser racional não significa eliminar emoções, mas sim se regular emocionalmente e colocar à prova interpretações que podem estar enviesadas pelas minhas crenças disfuncionais, tá bom? Espero ter contribuído, ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e quero te convidar a me seguir lá no Instagram também, @NathaneMartinsPsicóloga. Um grande abraço e até a próxima!